e eu tenho que combater então com antibiótico, infecção. E a afeição? A afeição é a mesma coisa. A afeição é, você olhou aquela menina e rolou um clima. Você olhou aquele menino e uma química especial aconteceu. Creio em Deus Pai, cruz, credo e Maria. Você nunca tinha visto o seu esposo. A primeira vez que o viu, alguma coisa bateu forte. Ou então a primeira vez que o viu, até não gostou muito, mas chamou a atenção. Você começou a observar, quando vê, você já não conseguia mais dormir sem pensar nele. Ou perdia o sono. O rapaz que viu a moça e de repente falou, puxa vida, é aquela menina dos meus sonhos. E foi para casa e passou uma noite em claro só pensando na menina dos sonhos. Olha como o padre entende de paixão, como o padre entende de amor. E o que acontece? O amor que você tem pelos filhos, depois do seu filho, nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Nunca mais. Porque o corpo de fora do céu, mas tomou conta do seu corpo, tomou conta do seu coração. Isso é tão forte que quando o filho sofre alguma coisa, a mãe diz assim, eu queria que fosse comigo e não com ele, porque está doendo mais em mim do que nele, está doendo mais em mim do que nela, não é assim? Aí você fala, padre, então receita para a gente um antibiótico contra o amor, porque isso faz a gente sofrer muito, faz a gente sofrer muito. Mas esse é o dinamismo da vida, meus queridos. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Deus é relação. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus não é solidão. Deus é comunhão. Uma comunhão de amor. Um círculo de amor. E homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. E é por isso que esse poder de Deus se manifesta em nós em forma de amor, de serviço, de humildade, o amor que se movimenta, o amor que está na estrada. Aí você pode dizer, padre, olha, eu já assumi muitos compromissos na minha vida, o compromisso do casamento, o compromisso da paternidade, da maternidade, ou eu assumo compromissos aqui na minha comunidade, mas é muito difícil isso, padre. Olha, eu estou querendo encostar o meu amor, não estou aguentando mais. Seja na vida de família, seja na vida de comunidade, eu estou querendo parar. O amor não pode parar nunca. Se ele para, ele fica paralítico. E não é por aí o nosso caminho. O nosso caminho é deixar Deus se manifestar na nossa vida e a gente ir adiante. Aí você pode dizer assim, mas às vezes sabe que eu penso mesmo em até desistir. Porque tem tantas coisas que vão acontecendo na vida, que vão tomando conta, e a gente acha que não vai chegar ao fim na missão. Então agora eu vou contar uma história para vocês. E vocês têm que me prometer que vocês não vão dormir. Essa história é muito antiga, muito antiga. Antigamente o povo não tinha à disposição livros. E muita gente nem sabia ler. Então as histórias funcionavam muito. E as histórias eram muito perfeitas. Dava para tirar ali mensagens para toda uma vida. E essas histórias são tão fortes que elas valem para a humanidade de todos os tempos. Eu contei isso nesse fim de semana também, lá na minha comunidade. É a história de Ulisses. Se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar essa história. Ulisses foi parar num país muito distante do seu, estava sofrendo no meio dos estrangeiros, e o sonho dele era voltar para o seu lugar. O sonho dele era voltar para a sua amada. Preste atenção, qual que era o sonho dele? Voltar para o seu lugar, voltar para a sua amada. E ele conseguiu o jeito de fazer a viagem de volta. E ele tinha que passar pelo mar, tinha que pegar o navio e atravessar o mar para chegar onde? No lugar onde ele queria, onde o coração dele desejava, junto a quem ele amava. Preste atenção, eu estou sublinhando de propósito isso. Só que ele sabia que aquele mar era muito agitado, muito tempestuoso.
E ele foi tomando todas as precauções para que tudo desse certo na viagem. Mas tinha um detalhe: no decorrer da viagem, muitos navios naufragavam, muitos navios não chegavam ao fim, porque os marinheiros eram seduzidos pelo canto da sereia. Crente Deus Pai, cruz, credo, Maria. Aparecia uma sereia que cantava e enfeitiçava e encantava os marinheiros, e os marinheiros se entregavam à sereia e o navio afundava. Ele, sabendo disso, disse assim para os companheiros de viagem: quando a gente estiver chegando no lugar onde a gente sabe que tem o canto da sereia, que surgir o canto da sereia, vocês me amarrem no mastro do navio, mas me amarrem com toda a força, me amarrem muito mesmo. E se eu gritar, e se eu espernear, dizendo, me desamarrem, me tirem daqui, vocês não me obedeçam. Olha que interessante, que sabedoria. Se eu gritar, vocês não me obedeçam, não me tirem. Agora vem uma parte triste. Para que não corresse o risco de alguém ouvir os gritos dele pedindo para desamarrá-lo, porque o encantamento era muito forte, o feitiço era muito forte, o que ele fez? Ele mandou furar os tímpanos dos ouvidos de todos os companheiros. Porque mesmo que ele gritasse, ele não seria ouvido. Aí, dessa maneira, ele chegou onde? Onde o coração dele queria, no lugar que ele queria, junto a quem ele amava. Meus queridos, essa história é um resumo da nossa vida. Quem é que não tem o canto da sereia na vida? Esse canto da sereia aparece de muitas formas: o poder, o prazer, o ter. Você está caminhando na vida de família e de repente tem coisas te enfeitiçando. Você está caminhando na vida da comunidade e tem cantos te seduzindo. E isso não falta no mar agitado da nossa vida. E nas horas dessa tempestade, dessa sedução, a gente tem que fazer a mesma coisa que eu disse: me amarrem no mastro. E mesmo que eu começar a espernear, não me obedeçam, porque aquele momento vai passar. E eu quero chegar onde o meu coração deseja. Eu quero chegar junto àqueles que eu amo. E com aqueles que eu amo, eu quero chegar no porto seguro da minha vida. E quando a gente diz assim, furar os tímpanos dos companheiros de viagem, o que seria? Ensurdecer os nossos instintos. São Paulo não nos diz que pecar é a gente deixar de fazer o bem que queria para fazer o mal que não queria? Então, às vezes, na ira, porque a gente dá atenção e não perfura os tímpanos da ira, a gente faz bobagem. Na sedução e pelo prazer, a gente faz bobagem. E depois você vai dizer assim: mas eu não queria isso. Quantas famílias às vezes são desfeitas por causa disso? Quantos filhos e irmãos entram em dificuldade por causa disso? Porque nas horas de tempestade não se amarraram esperando a tempestade passar. Isso vale para a nossa vida, meus queridos. O poder se manifesta nesse amor que exige de nós coragem para enfrentar as tempestades da vida. E se a gente não enfrenta, o que acontece com o navio da nossa vida? O navio afunda, o navio naufraga. Indo para os finalmente da nossa conversa, que vocês já estão quase concordando comigo, né? Não tem ninguém ainda concordando, mas corre o risco. Vamos olhar para Nossa Senhora. Vocês celebram a festa de Maria, Maria Auxiliadora, Maria de Fátima, Maria dos Mil Nomes, Maria, mãe dessa comunidade do Alto de Santana, Pérez Parque e adjacências. Que linda essa mulher!
A história dela é vida.